Boa noite, telespectadores. No programa de hoje, nós viemos até o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul para conversar com o Dr. Geraldo Pereira Iotes, que é conselheiro e coordenador também do CODAME e do DEFIS, aqui do CREMERS. E queremos saber dele aí muitas informações, a respeito desses setores aí que tem muito a ver com o exercício da profissão médica. Não é, doutor Geraldo? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Eliane, boa noite aos telespectadores. Na realidade, o Departamento de Fiscalização é uma das funções primais de qualquer conselho de medicina, né? É um órgão fiscalizador e um órgão judicante. É nisso que se baseia a função de um conselho, né? Entre outras. E no nosso caso, o Departamento de Fiscalização, ele, por decisão da diretoria, ele, desde o início, desde outubro de 2018, quando assumimos, ele incorporou a CODAME, que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, e mais recentemente, no ano de 2022, para ser mais preciso, em maio, centralizou o exercício ilegal da medicina, que é o exercício feito por pessoas não médicas e que invadiram ou invadem constantemente a área médica. Então essa é a estrutura do Departamento de Fiscalização e CODAME do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, que conta com 3 conselheiros, 5 médicos fiscais e 4 servidores que trabalham junto a este departamento. Bem, e já projetando isso em relação a várias outras questões, nós vemos que isso é muito abrangente de fato, porque não envolve somente a classe médica, mas muitas outras pessoas que exercem ilegalmente a medicina também, não é? E que não são poucas. Exatamente. Constantemente, para se ter uma ideia, do ano passado para cá, de maio do ano passado, quando a diretoria definiu que ficaria centralizado junto ao Departamento de Fiscalização, porque antes ficava uma parte no jurídico, uma parte da diretoria, uma parte para a Secretaria de Assuntos Técnicos. Quando passou para o Departamento de Fiscalização, recebemos de maio a dezembro de 2022 180 denúncias de exercício ilegal da medicina, onde não médicos avançaram na área médica, né? Então, obviamente que nós fazemos um combate firme a isso, mas foi mais uma missão delegada a esse departamento, que já tem um trabalho nobre no sentido de cuidar para que o exercício seja de uma boa medicina para o estado do Rio Grande do Sul, né? Agora, uma boa medicina exercida por médicos, né? Quando está se trabalhando com não médicos avançando nesse sinal, aí realmente não se exerce nada de medicina, os não médicos, né? E colocam em risco a população, o que é mais grave ainda. Pois é, e eu creio que esse número de denúncias até é baixo, em relação ao que eu imagino, porque muitos a gente fica sabendo só quando acontecem certas tragédias, ou, enfim, alguém que já está vendo isso e acaba denunciando, mas existe muita prática ilegal da medicina clandestinamente, não é? Existe sim, na realidade nós funcionamos muito por denúncias, né? Sejam denúncias feitas por pessoas físicas, né? Por entidades jurídicas, muito pelo Ministério Público, quando suspeita de alguma coisa, pede averiguação, né? Seja ele o Ministério Público estadual ou federal, né? Então, o Conselho é motivado a avaliar o que está sendo feito com determinada pessoa, o tipo de procedimento e se ela tem habilitação médica ou não. E a partir daí desencadeia vários processos internos com muita agilidade, onde, ao ser detectado o exercício ilegal da medicina, nós temos um fluxo de protocolo, onde em poucos dias isso já está de posse do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da Delegacia do Consumidor,
Delegacia de Polícia Federal, Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, quando não da Anvisa, né? Então, nós direcionamos para esses órgãos para que, juntamente conosco, consigam debelar esse tipo de situação. Olha quantas repercussões, né, em quantas áreas aí, porque isso tem repercussões no âmbito da esfera civil, né, e de tantos outros desdobramentos, né, em áreas que o senhor acabou de citar. Então, envolve um grupo grande, né, de pessoas e de ações que são feitas para coibir esse tipo de prática, né, que eu creio que a cada dia vem, né, aumentando, e eu creio que é um número grande de fato, mas aqui o CREMERS ele tem 5 médicos que estão constantemente fiscalizando à medida que recebem essas denúncias, não é? Sim, isso enseja não só em responsabilidade civil, como criminal também, né? Mas os médicos fiscais, além das denúncias, existem programas, né, de busca ativa, né, que se faz em todas as redes sociais, e quando se detecta em alguma busca ativa exercício ilegal, o próprio Departamento de Fiscalização, sem denúncia interna, ou seja, um dos conselheiros do Departamento de Fiscalização tem autonomia para determinar a abertura do expediente e fazer a investigação do que está sendo feito, e ao detectar o exercício ilegal, segue esse protocolo que nós falamos. Então, internamente, além dos médicos fiscais responderem pelas denúncias que vêm de fora, eles nos auxiliam na busca ativa de algo suspeito, vamos dizer assim. Fora isso, a diretoria, né, quando detecta alguma coisa que chega até a diretoria, encaminha para o Departamento de Fiscalização averiguar e tomar as providências cabíveis em relação a essa matéria. O que tem surgido também nos últimos tempos são diplomas falsos, pessoas que muitas vezes obtêm um diploma falso no exterior. Já tivemos casos de pessoas que fizeram revalida com diploma falso, foram aprovados e exercem a medicina no Rio Grande do Sul. Exerciam, porque foram detectados pela atual gestão, né? E nós conseguimos, junto à universidade que revalidou o diploma, o cancelamento do diploma, né? E a suspensão cautelar do exercício da medicina de uma pessoa que nunca foi médica, mas tinha diploma falso. E isso não pensa que é 1, ou 2 ou 3. É grande o número. Tem um número que tem aumentado. Então, na suspeita de exercício ilegal de pretensos médicos que têm diploma falso, adquirido muitas vezes no exterior, e conseguem avançar no revalida, ou anos atrás, que o revalida tinha uma conformação diferente, ao serem detectados, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, ele segue em frente na busca de fazer justiça. Se o diploma for falso, nós interrompemos de maneira legal, né, ou seja, com ações cautelares, o exercício ilegal da medicina. Bem, gente, eu creio que é impressionante, né? A gente sabe que existe, mas muitas vezes, né, nossos telespectadores e mesmo colegas, né, que nos assistem, eu, por exemplo, não tinha essa noção do quão amplo isso é. A gente sabe que é muito, mas agora, né, tu me disseste aí essa questão do revalida, né, dos diplomas falsificados. Então, as pessoas têm que ficar aí muito ligadas, não é, quando forem consultar um profissional. Bem, mas a gente vai fazendo um breve intervalo e já voltamos aqui com o Dr. Geraldo Iotz. Estamos de volta hoje aqui no CREMERS, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, e conversando com o Dr. Geraldo Pereira Iotz, que é
conselheiro e também coordenador do CODAME e do DEFIS aqui do Conselho Regional, que nos falava especialmente no bloco anterior sobre o exercício ilegal da medicina e a sua fiscalização. E as repercussões, não é, doutor Geraldo, que isso pode ter diante da sociedade, implicações de ordem civil, criminal, entre outras. E a gente vê o quão, né, amplo é este assunto e quanto trabalho se tem, uma vez que nós já vimos aí, não é, que o número de exercício de pessoas que exercem legalmente a medicina é grande. E eu quero saber, em primeiro lugar, então, nesse bloco, se qualquer pessoa, né, pode fazer essa denúncia no momento que constata algo desse gênero. Sim, Eliane, qualquer pessoa pode fazer a denúncia por e-mail, pode fazer a denúncia por carta, né, presencialmente entregar a denúncia no protocolo, sobre os mais diversos assuntos que possam atingir algum médico, suspeita de que o médico esteja agindo de maneira irregular. Não existe pré-julgamento, obviamente, quando a pessoa faz a denúncia, né, isso vai ser avaliado. Se é contra um médico, suspeito médico. Suspeito médico. Às vezes não é médico de verdade. É verdade, é verdade. Mas se é contra um médico, não falando em caso concreto, e essa denúncia é dirigida à Secretaria de Assuntos Técnicos, ou seja, à Corregedoria do CREMERS, que vai abrir sindicância, o médico vai ter chance de se explicar, né? E vai ter um curso, uma evolução. Se a denúncia é feita contra um hospital, contra a falta de insumos no hospital, contra o mau atendimento no hospital, a infraestrutura, publicações em redes sociais, possível exercício ilegal da medicina, aí vai para o Departamento de Fiscalização, onde vai também averiguar o tipo de denúncia, e normalmente essas denúncias geram busca ativa. O que significa isso? Vai ser designado um médico fiscal por escala, né, são escalados os médicos fiscais para cada expediente, e ele vai fazer uma busca nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, então internet de uma forma geral, sobre aquela denúncia. Constatado algum indício de ilícito, indício porque a gente pode ter a suspeita, mas a prova vai ser no decorrer dos encaminhamentos. Algum indício de ilícito, isso vai ser avaliado por um conselheiro. E aí sim, o conselheiro, dentro da sua discricionalidade, ele vai decidir se tem algum médico envolvido. Ele pode, conforme a gravidade, oficiar o médico, dar prazo, conforme a gravidade, de 24, 48 horas, 7 dias, 15 dias, para responder. E conforme a gravidade, ele pode encaminhar direto à corregedoria, se é contra o médico, à vigilância sanitária, aos ministérios públicos, à delegacia de polícia civil e federal, né? E se a questão não envolver médico, for exercício ilegal ou suspeita de um falso médico, também tem os trâmites que são mais jurídicos, né? Porque daí foge a nossa ação como um órgão ético da profissão médica, quando não é médico, né? Aí é encaminhado aos órgãos de controle, já citados, né? Para as providências cabíveis. Então, existe uma gama de decisões que podem ser tomadas a partir de uma denúncia feita por qualquer pessoa da sociedade, qualquer um, né? Onde essa denúncia, se ela for para a Secretaria de Assuntos Técnicos, para a Corregedoria contra um médico, ela não pode ser anônima, em respeito às resoluções do Conselho Federal de Medicina. A pessoa tem que se identificar. Se for no Departamento de Fiscalização, nós mantemos o anonimato por causa da investigação. Em se tratando de um médico e se observando indícios de falha ética, aí nós encaminhamos
a Secretaria de Assuntos Técnicos, que vai perguntar se vai se manter a denúncia ou não. E, no caso, se o denunciante não quiser manter a denúncia, dependendo da gravidade, o corregedor pode manter a ex officio, que se chama, né, a sindicância seguindo o seu rumo, né? Então, tem toda essa gama de opções que, em última análise, são os conselheiros dos diversos setores, da corregedoria, da fiscalização, que acabam tomando as decisões de como isso vai evoluir. Bem, doutor Geraldo, e quando se trata, por exemplo, de atos médicos realizados por não médicos? E aí eu até lhe perguntaria, não é, o que exatamente é isso? Um exemplo, né, que nós poderíamos citar, porque nós vemos hoje várias profissões exercendo, já com uma permissão ou não, enfim, né, das suas devidas classes, né, profissionais, atos que antes eram exclusivamente de médicos, mas que hoje já está aberto a outras profissões, mas tem aqueles, não é, que são exercidos por nenhuma dessas outras profissões permitidas, e sim por pessoas leigas e não idôneas, digamos assim, e que são atos médicos que podem ter repercussões trágicas, né, como nós conversamos aí nos bastidores, com perda de vidas ou consequências muito danosas, né? Então, este tipo de assunto, né, de atos médicos sendo realizados por pessoas não, digamos, credenciadas ou que exercem, digamos, uma boa medicina, uma boa técnica, por exemplo, também poderia ser através aqui do Departamento de Fiscalização? Com certeza, né? O CREMERS está preocupado com o exercício da boa medicina, com a saúde da população. O CREMERS defende o exercício da boa medicina. Isso é um ponto que não se abre mão. Existem vários conselhos, não citando nenhum explicitamente, mas da área da saúde, que avançam esse sinal e que permitem que os membros inscritos em seus conselhos exerçam literalmente atos médicos, o que para nós fere a lei do ato médico. Tanto é que o próprio Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, por ser uma autarquia federal, tem autonomia para entrar em ações na Justiça Federal contra as atitudes desses conselhos. Até porque vários atos médicos que são exercidos, por exemplo, na área da estética, é muito comum clínicas estéticas das mais diversas, pessoas muitas vezes que não são formadas em nenhuma área da saúde, inclusive, fazem procedimentos médicos, aplicações de vários produtos nos pacientes, só que quando complica, quem é que vai resolver a complicação de qualquer ato médico? Somente o médico. Quando chega no hospital uma complicação, quando ainda não é fatal, quem vai resolver é o médico. Não é aquele conselho e o membro inscrito daquele conselho da área da saúde que vai resolver a complicação. Então, é proibitivo que não médicos façam procedimentos médicos. Do mais simples que existe, que muitas vezes de simples não tem nada, mas que são em clínicas de estética que tem em cada esquina. Então, o que a gente alerta a população? Que antes de entrar numa clínica estética, por exemplo, que é uma das grandes denúncias que nós temos aqui, que veja se ali tem um médico, se ali tem um dermatologista, um cirurgião plástico, pessoas habilitadas e com registro de especialidade no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. É fácil, é só entrar na página do Conselho e ver, porque tem outra questão que nós lutamos muito, quer dizer, não basta eu abrir uma clínica de estética, se eu não tenho especialidade que me albergue a atuar numa clínica de estética,
com os procedimentos que eu vou fazer e eu induzir a população que eu tenha uma especialidade que eu não tenho, isso também fere a ética médica. Eu não posso induzir a população que eu sou dermatologista ou cirurgião plástico, sem ser, eu sou médico. Posso fazer todos os procedimentos que a lei faculta, só que eu respondo pelos meus atos. Agora, a população não pode achar que chegou na minha clínica e acreditar que eu tenho uma especialidade por causa dos anúncios que estão escritos que eu não tenho. Então, mas isso é vamos dizer, é uma longa história que a gente só está dando alguns flashes aqui do que pode acontecer. Mas a grande preocupação desse conselho e da nossa gestão é essa, é lutar para que o Rio Grande do Sul tenha cada vez mais uma boa medicina, um exercício ético na mais alta conta no estado do Rio Grande do Sul. Temos aí, não é, excelentes profissionais e pessoas idôneas, não é, que creio são a maioria, né, felizmente. Graças a Deus. Mas também se multiplica, não é, essas pessoas que largam às vezes cartõezinhos por tudo, mas, né, por observação de outros profissionais aprenderam a fazer e saem fazendo sem nem noção dos possíveis riscos, não é? Então, isso são coisas sérias de fato. Eu gostaria só de deixar uma mensagem que hoje que a gente vê o número de faculdades de medicina expandindo, né, no Brasil e no Rio Grande do Sul em particular, falando na data de hoje, né, 23 de maio de 2023, saiu num jornal de grande circulação inúmeras pretensas faculdades de medicina. Nós não somos contra a faculdade de medicina em si, nós somos contra a falta de estrutura e a falta de qualidade de profissionais. Nós não queremos... a qualidade não é proporcional à quantidade. Nós não queremos mais médicos sem qualidade. Então, a gente luta por qualificar as faculdades de medicina que existem, né, e ter cada vez mais um alto nível na qualificação médica. Agora, fazer faculdade de medicina em cada cantinho, em cada esquina, como se multiplicam as farmácias do Rio Grande do Sul, é inadmissível, ainda mais sabendo que elas não albergam uma boa infraestrutura e corpo técnico altamente qualificado, muitas vezes, visando só o comércio dessas vagas de medicina. Isso o Conselho Regional de Medicina lutará contra, sempre, em favor da qualidade e da saúde da população gaúcha e brasileira. Isso aí, defendendo sempre a classe médica, não é? Os que exercem a boa medicina. Bem, doutor Geraldo, nós, né, teríamos ainda muitas coisas aqui para conversar, o assunto é extenso. Hoje nosso programa já está chegando ao final, né, infelizmente, mas ficamos assim muito gratos de poder ouvir todas essas coisas, saber essas informações e trazer aqui aos nossos telespectadores. Muito obrigada. Muito obrigado, Eliane. O Conselho Regional de Medicina está aberto a ti e a toda a população gaúcha no momento que precisarem. Inverno.